Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem ter visto na imprensa hoje, Bolsonaro cogita da criação de mais 2 gratificações a militares integrantes do governo, o que perfaria um acréscimo de proventos da ordem de até R$7.000 por militar. Acho que já perdi a conta do número de vezes em que tive de utilizar esse nosso espaço aqui para comentar benesses, para comentar vantagens concedidas por Bolsonaro à ala militar. Afinal, trata-se da categoria que muito o ajudou a chegar ao poder e que pode ajudar a mantê-lo no Planalto, apesar de todos os desmandos, apesar da terrível negligência com a pandemia, com as nossas vidas humanas, apesar do desmatamento galopante na Amazônia, apesar de tudo. No entanto, esse uso, ou melhor, abuso de recursos públicos para favorecer castas aliadas e alinhadas, muitas vezes ideologicamente, com o governante de plantão, não é uma invenção bolsonarista, nem de longe. Na nossa história recente, lembramos muito bem dos antecessores de Bolsonaro, que não hesitaram em lançar mão de recursos públicos, de fartos recursos públicos, para beneficiar os seus aliados, ou seja, os amigos do rei. Apenas a título de exemplo, podemos lembrar aqui da era lulopetista, em que várias categorias foram extremamente beneficiadas, mais especificamente sindicatos, setores ligados à academia e até mesmo setores religiosos. E por que essas pessoas eram beneficiadas? Muito simples. Assim como os militares o são atualmente por Bolsonaro, naquela época, esses grupos da sociedade se encontravam em perfeita sintonia com os governantes de então, ajudavam a elegê-los e dessa forma conseguiam as suas boquinhas no erário público, exatamente como tem ocorrido hoje com os fardados de Bolsonaro. Dessa forma, o que eu enxergo aqui entre nós, no Brasil, é que, dependendo do perfil do governante que estiver sentado, que estiver ocupando a cadeira presidencial, dependendo desse perfil, certos grupos do funcionalismo podem receber mais benesses, ou seja, vantagens adicionais àquelas que já são auferidas pela elite do nosso serviço público. Tenho comentado esse aspecto à farta aqui nesse canal e não à toa, porque acho que esse talvez seja um dos nossos problemas mais cruciais. A propósito, li hoje no jornal Gazeta do Povo uma reportagem que mostra a razão pela qual a lei dos supersalários, ou seja, a lei que proíbe o recebimento dos ditos supersalários, dos salários acima do teto constitucional, o motivo pelo qual essa lei ainda não foi votada até hoje. Como muito bem mostrado na reportagem da Gazeta, essa luta pelo fim dos supersalários remonta lá a 2016, há 4 anos atrás, e se encontra travada no parlamento pelo menos desde 2018, apesar de uma suposta simpatia manifestada por lideranças de vários espectros ideológicos.
Observem aqui que a Gazeta ouviu um deputado petista, uma liderança petista da dita esquerda, e também ouviu uma liderança do PSL, da dita direita. E ambas as lideranças se mostraram muito favoráveis a esse projeto. Contudo, talvez essa seja apenas a face que esses líderes exibem diante das câmeras. Talvez nos bastidores eles trabalhem mesmo por manter bem atravancado, bem engavetado esse projeto, certamente com muito receio de desagradar corporações bem poderosas do nosso serviço público. E antes de encerrar esse vídeo de hoje, eu gostaria de pedir só alguns poucos minutos da atenção de vocês para um momento um tanto diferente, para um momento de fábula. Convido vocês aqui a uma fábula, isso mesmo, em plena segunda-feira. Vamos ser um pouco mais lúdicos aqui no canal. Então vamos à fábula. Imaginem num universo muito distante, imaginem uma sociedade animal que seja composta apenas por duas espécies, formigas e cigarras. Nesse universo muito distante, o único recurso de que dispõem esses pobres animais são as folhas que caem das árvores e que as formigas recolhem diariamente. Essas formigas desse tal universo distante trabalham arduamente, faça chuva, faça sol, lá estão elas. Elas se enxergam como operárias, como trabalhadoras honestas, embora muitas vezes elas suscitem até um certo menosprezo por parte das cigarras, que frequentemente enxergam essas formigas como simples workaholics, como seres que se aferram ao trabalho, talvez apenas para fugir da própria depressão, para fugir da angústia inerente à própria existência animal. De toda forma, lá prosseguem as formigas em seu trabalho incansável, em seu trabalho diuturno. Já as cigarras nem pensam em recolher as folhinhas. O que fazem as cigarras desse universo distante? Cantam, fazem um belíssimo canto que enlouquece os ouvidos de todos ao redor, e além desse belíssimo canto, como as cigarras não têm muito do seu tempo ocupado, elas exercem uma intensa atividade política. Dessa forma, elas elegem os representantes daquela sociedade e, desfrutando de muita força política, essas cigarras, que não são nem um pouco tolas e que não gostam muito de pedir favores às formigas, essas cigarras conseguiram, por força de uma lei aprovada pelos representantes eleitos pelas mesmas cigarras, essas cigarras conseguiram forçar as formigas a entregar grande parte das folhas por elas coletadas para a alimentação das cigarras. E assim viviam as cigarras daquele universo, engordando, cantando noite e dia e desenvolvendo um apetite cada vez mais voraz pelas folhas coletadas pelas formigas. Já as formigas, em seu trabalho incansável, não tinham nem tempo nem energia para o exercício da política. Dessa forma, não tinham muita voz naquela sociedade, daquele universo distante. E lá continuavam elas, trabalhando e tendo de cada vez mais entregar mais folhas
para o sustento das cigarras. Afinal, cigarras têm tanta fome quanto formigas e necessitam se alimentar. Contudo, chegou um dia em que aquela sociedade foi assolada por um determinado vírus muito letal que afetava tanto cigarras quanto formigas. Mas, a partir de um determinado momento, o vírus começou a atingir mais as formigas, que tinham que sair todos os dias do seu ninho, do seu formigueiro, para coletar as folhas. E assim, as formigas começaram a morrer às milhares, começaram a sofrer os efeitos devastadores dessa enfermidade e, a par de tudo isso, tinham mesmo de levantar todos os dias e prosseguir em seu trabalho extenuante. A situação foi se agravando, a par disso, a fome das cigarras era cada vez mais voraz e, desse modo, as formigas se viam completamente desesperadas. Afinal, o número de formigas no formigueiro só diminuía, então o mesmo trabalho devia ser executado por um número cada vez menor de formigas e, devido às condições muito adversas na coleta das folhas, inclusive em decorrência da obrigação de entregar tantas folhas assim às cigarras, essas formigas desse universo distante não conseguiam nem atrair a participação de outras formigas, de formigueiros estrangeiros que pudessem lá se instalar e conseguir empreender esse negócio juntamente com as formiguinhas locais. E dessa forma, a situação se mostrou cada vez mais sombria, reitero eu, sobretudo para as formigas. E a pergunta que fica dessa fábula, que não quer calar e sobre a qual eu gostaria muito de ouvir vocês, é a seguinte: se chegar o dia em que as formigas forem tão devastadas, tanto pela pandemia, quanto pela própria dificuldade de tocar os seus negócios de coleta de folhas, afinal, elas estavam em menor número e tinham de coletar cada vez mais e mais e mais folhas para saciar o apetite voraz de cigarras. Então, se chegar o dia em que essas formiguinhas se virem completamente devastadas pela doença e asfixiadas no seu negócio a ponto de não conseguirem mais coletar as folhas ou de sofrerem uma queda drástica na sua coleta de folhas, fica aí a pergunta que não quer calar: quem irá trabalhar para saciar o apetite voraz das cigarras? Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.